Então, aqui eu vou dar uma dica muito importante, tá? Do funcionamento aqui desses aparelhos da Pioneer. Aqui eu tenho um aparelho Mixtrax, tá? Modelo Mixtrax DHX 500BR. Então, esse aparelho aqui, ele chegou na assistência, o cliente alegou que não estava dando o som, tá? E o que a gente observou quando chegou aqui é que nessa região aqui estava bastante oxidado, ok? Aqui eu já fiz o mapeamento aqui de tudo, do circuito, para ver o que estava acontecendo. Então o aparelho ligava, mas não saía som, tá? E eu verifiquei que na corrosão aqui da placa, porque quando entrou água e aqui a gente percebeu que estava bastante oxidado, a gente fez a limpeza, tá? Mas uma pista aqui, ó, eu já até fiz ela, tá? Que eu encontrei ela aqui rompida. Então sim, estava muito difícil de ver, porque estava aparentemente normal, com esses números aqui do endereçamento dos componentes por cima, tampando aqui, ó. Então não dava para ver. Como que eu consegui mapear, saber que essa trilha estava rompida? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, nesses aparelhos Pioneer, tem aqui um processador de áudio. Então o processador principal, que é esse processador aqui, ele vai mandar um sinal digital para esse processador de áudio. E ele vai manipular esse áudio e vai enviar para a saída de som. Então ele vai mandar o sinal aqui para a saída de som, o áudio, e também para a saída RCA. O que eu verifiquei aqui é que não tinha alimentação nesse capacitor, em cima desse capacitor, que é de 8 volts. Já já vou fazer o teste aqui no multímetro e mostrar. Esses 8 volts, eles vêm desse regulador de tensão, que vem desse pininho aqui, ó. Entra aqui nesse pino e vem para essa pista aqui. Atravessa aqui esse lado da placa, tá? Vem para cá, ó. Passa por aqui, aí tem outra trilha aqui, vai lá por baixo e vem para essa. E dessa aqui distribui, que vai lá para frente, tá? Aqui para o processador de áudio. Então, aqui nesse pino sai 8 volts para alimentar esse processador de áudio. Assim que o equipamento chegou, eu fiz o teste e não tinha esses 8 volts. Então eu vou ligar aqui o equipamento, tá? Então eu vou medir aqui, ó, em cima do capacitor, eu vou obter 8,5 volts, tá? Então esses 8 volts alimentam o processador de áudio. Se não tiver essa tensão aqui, não vai sair som lá na saída, ok? Que é a mesma tensão aqui, ó, naquele pino que eu falei para vocês. 8,5 volts, que vem desse regulador aqui, tá bom? Então, eu percebi que essa trilha lá estava rompida. Agora eu vou desligar aqui e vou medir. Então, quando chegar aí para vocês esse modelo de placa e não estiver dando som, vocês podem medir essa tensão para ver se ela está presente. E para identificar se o defeito está no regulador de tensão ou se é uma trilha rompida na placa, né? Se tem algum rompimento daqui para lá na alimentação, você vai pegar o multímetro aí na escala de bip, colocar aqui o analógico, tá? Então eu vou medir aqui do pino do regulador aqui no terminal do capacitor. Então aqui eu identifiquei que está passando continuidade, mas quando a placa chegou aqui para mim fazer o reparo, eu percebi que não estava tendo a alimentação de 8 volts aqui para alimentar o processador de áudio, e eu medi daqui do regulador para o capacitor e estava aberto, não estava dando nada. Eu colocava a ponta aqui e não apresentava nada. Aqui já está funcionando porque eu já fiz o reparo, né? Eu já restaurei lá aquela trilha que estava rompida. Então você mede aqui continuidade. Se medir continuidade e estiver dando continuidade, né? Se estiver passando aqui, ó,
Então a trilha não está rompida. Então se não tiver a tensão de 8 volts, ou o processador de áudio está em curto, matando essa tensão do regulador, ou provavelmente esse regulador aqui está danificado, tá? Ou então pode ter algum outro capacitor nessa linha que você tem que ir mapeando em curto, matando essa tensão. Então aí já é outra linha que você tem que seguir, tá? Para identificar o defeito. Mas aqui basicamente o principal que você faz para medir, para testar aí o regulador, né, e o processador de áudio, é isso aí que eu falei agora, tá? Então aqui eu já restaurei. Na verdade esse aparelho aqui um técnico tentou consertar, jogou a toalha, ele não conseguiu reparar, por falta mesmo de atenção, né, e empenho também, porque eu vi que a trilha aqui, ela, na verdade eu não vi, né, eu fui mapeando, eu fui seguindo. Então eu vim lá do regulador, que é esse pininho aqui, ó, vim seguindo aqui, ó, tá, passa lá por baixo, vem pra cá e pula pra cá. Então o rompimento estava nessa área aqui, ó, nessa pista aqui desse lado da placa. Então eu raspei desse lado, tá? Vou virar aqui do outro lado. E raspei do outro lado também, dos dois lados. Raspei aqui, tirei esse isolante, tá? Arranquei e fiz a solda, tá bom? Então isso aí é uma dica muito importante aí para quem tá iniciando aí nos reparos, para quem já faz reparo aí, tá? Pegar um toca-CD desse aqui que não sai som. Então não é só chegando e trocando a saída de som, que é aqui, tá? Então tem que identificar primeiro o defeito. Então um dos testes aqui também que eu ensino aqui nas aulas, que é o seguinte: você ter um aparelho aí ligado, tá? Um toca-CD ou um amplificador, e você pegar uma ponta aí de prova, colocar na onde tem áudio, tá? Captação de áudio. Eu vou fazer a ligação aqui. Então aqui eu tenho um toca-CD ligado e na entrada auxiliar dele coloquei aqui essa ponta lá com o RCA ligado, ó, para mim captar áudio, tá? Deixa eu aumentar mais o volume aqui, ó. Então aqui eu consigo encontrar se tem áudio aqui saindo do processador de áudio e entrando aqui na saída de som, tá? Então eu vou fazer esse teste aqui agora. Vou ligar aqui o aparelho. Liguei um pendrive aqui, tá? Vou colocar a música aqui para tocar. Então aqui ele já tá funcionando, porque eu já fiz o reparo, né? Então eu vou desligar aqui só o alto-falante que tá ligado nele, tá? Só pra gente fazer o teste aqui, eu explicar para vocês como que faz o teste se tá saindo som do processador de áudio, tá? Porque um dos defeitos também que o processador de áudio vai dar é que às vezes tem alimentação aqui para ele funcionar, mas ele não sai som, tá bom? Então aqui, ó, nesses pinos aqui, ó, que tem, deixa eu colocar aqui mais visível aqui. Nesses pinos aqui, ó, tem que sair áudio, tá? Então deixa eu aumentar aqui. Então nesses capacitores aqui tem que ter áudio, tá? Então se tem áudio aqui saindo, ó, eu sei que o processador de áudio tá bom, tá? Aqui é a saída sub, ó, só sai grave. Nessa aqui é voz, né?
Então, com esse teste aqui, ó, com o captador de áudio, eu consigo identificar se o processador de áudio tá bom, se ele tá funcionando. Então, eu já elimino aqui o processador de áudio. Aí eu vou para onde? Para a saída de som. Então, aí eu vou medir aqui na saída de som, tá? Se tem alimentação nela e tudo mais. Nas próximas aulas aí, eu vou explicar o funcionamento da saída de som, tá? Para a gente testar aí todas as alimentações da saída de som, saber se tem alimentação nela, se precisa trocar ou não. Então tudo isso aqui é diagnóstico que agiliza, tá? O serviço, agiliza e identificar um problema mais rápido, ok? Então é isso aí. Aqui foi um reparo que foi feito de maneira simples, né? Então era esse defeito aí defeito na alimentação do processador de áudio. Foi feita aí essa restauração aí da trilha, né? Do trilho aí rompido da alimentação, e o aparelho está aí 100%. Vou ligar ele aqui no alto-falante agora. Deixa eu baixar aqui o volume. Então é isso aí, pessoal. Para fazer os reparos aí nesses aparelhos tem que ter bastante atenção, tá? Medir certinho as alimentações com o aparelho energizado, e olhar também o datasheet, tá? Da saída, para você identificar as alimentações da saída, ok? Então, em outra aula aí, eu vou explicar direitinho a alimentação dessa saída de som, tá? Todas as alimentações, para identificar se tem alimentação correta, para não precisar chegar e trocar sem a necessidade, tá? Então, para não precisar trocar a saída de som sem a necessidade, você fazer primeiro esses testes, tá? E igualmente aqui o processador de áudio, se você tenta injetar o áudio aqui e não sai, não adianta você ir lá e já trocar ele. Você tem que fazer o teste se tem alimentação nele, tá? Se tem algum capacitor desse aqui cerâmico em curto, matando a tensão da alimentação. Então, esses testes básicos aí que eu expliquei para vocês, que vocês têm que fazer para ter um diagnóstico mais rápido, tá bom? Então é isso aí. Valeu!